Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, mas eu vou ler o 13 e o 14, tá bom? Eu vou ler o 13 e o 14, mas a meditação é do versículo 11 ao 17. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 11 a 17, uma palavra que eu partilhei com a igreja nesse final de semana, uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Nós vemos aqui uma mulher numa cidade chamada Naim, que estava ali enterrando o seu único filho, uma viúva que estava enterrando o seu único filho. Então eu fico a imaginar a grande dor, o grande problema que essa mulher estava vivendo. Filho único morto, seu marido também já havia morrido. E a Bíblia diz então que Jesus estava a caminho dessa cidade, ele havia saído de Cafarnaum, estava a caminho dessa cidade, uma grande multidão de discípulos o seguiam, uma grande multidão e os seus discípulos ali também o seguiam. E quando ele estava perto dessa cidade chamada Naim, perto da porta da cidade, muitas vezes as cidades eram edificadas com muros e portas, estava ali um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Eu compartilhava com as pessoas, com os irmãos, né? Imagina a multidão que estava com Jesus, uma multidão entusiasmada, uma multidão admirada, com os feitos, os sinais, com tudo aquilo que Jesus estava ensinando e fazendo. E a multidão que estava com essa mulher em Naim era uma multidão oprimida, era uma multidão desesperançada. E essa mulher então tinha um grande problema, uma grande dor na sua vida. Ela estava o quê? Enterrando ali o seu único filho. Só quem é pai, só quem é mãe sabe a dor que é enterrar um filho. Quem já viveu essa experiência, eu nunca vivi, espero nunca ter que viver essa dor, mas só quem já passou por essa dor sabe o quão difícil é. E em dias de tantos óbitos, em dias de tanto luto, pelos quais nós temos experimentado, eu creio que essa palavra vem de encontro a mim e a você, porque Jesus, quando a viu, Jesus se moveu de íntima compaixão e disse para essa mulher: mulher, não chores, não chores. Jesus estava ali nesse momento para enxugar as lágrimas desta mulher. E essa mulher sequer foi até o encontro de Jesus, essa mulher sequer, a Bíblia não faz menção que ela conhecia Jesus, mas esse era o dia do qual Jesus seria favorável a essa mulher. E eu quero colocar algo para você, uma aplicação prática para mim e para a tua vida. Sabe, nós muitas vezes nós não esperamos algo que vem de Deus de uma maneira sobrenatural, de uma maneira imprevista, mas o nosso Deus é assim que muitas vezes ele vai agir comigo e com você. Essa mulher não estava esperando esse grande milagre que aconteceria na sua vida e mudaria o curso da sua história, porque eu acredito que depois de um milagre como esse, essa mulher nunca mais foi a mesma. Eu creio que essa mulher passou o resto dos seus dias contando para todos esse milagre, assim como todos os que presenciaram esse milagre. Mas Jesus chegou, olhou para ela e se encheu de íntima compaixão e já lhe disse: não chores. Chegou próximo ali ao caixão, tocou o caixão, os que levavam o caixão paravam e Jesus proferiu outra palavra agora para aquele jovem. Jovem, eu te digo, levanta-te. Lembre-se de algo, Jesus ele está te vendo nessa manhã. Lembre-se de algo, Jesus ele é um Deus que tem compaixão por você. E lembre-se de algo, Jesus ele sempre tem uma palavra para liberar sobre a nossa vida. Alguns versículos antes nós vemos o centurião de Cafarnaum, um homem do qual tinha um criado dele que estava doente. E Jesus então foi chamado pelos seus amigos para ir até a sua casa. E esse homem num determinado momento falou assim para os seus amigos: não, fala para o mestre não vir, porque eu não sou digno, eu não quero que incomode, porque eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra dele, o meu criado sarará, porque eu também sou homem de autoridade, eu sei dar ordens também. E Jesus então ficou admirado da fé daquele homem e falou: digo-vos ainda que nem Israel tem achado tamanha fé. Ou seja, esse homem confiou que basta uma palavra de Jesus. Jesus, quando se encontrou com essa mulher que estava com uma grande dor, um grande problema, Jesus falou para ela: não chores. E para o seu filho, Jesus falou: jovem, eu te digo, levanta-te. Ou seja, Jesus sempre tem
uma palavra para nós. Então que nós possamos buscar essa palavra no dia de hoje. Ao invés de você ficar aí triste, oprimido, cabisbaixo, sem perspectiva, sem esperança, como essa multidão na cidade de Naim, entenda que a palavra de Deus está aí para que você possa lê-la, meditá-la, estudá-la, buscá-la, porque o Senhor vai falar com você. O Espírito Santo vai compungir o teu coração, porque Jesus sempre tem uma palavra para nós. Eu vejo isso posterior a esse texto, quando João envia 2 dos seus discípulos para questionar Jesus. João estava morto, prestes a ser decapitado, prestes a ser condenado à morte, e João então envia 2 dos seus discípulos e fala, pergunta lá para ele se ele é aquele que havia de vir ou esperamos outro. João, um profeta usado por Deus, um profeta antecessor, aquele que preparou o caminho de Jesus aqui na face da terra, estava em dúvida, estava em angústia, estava em opressão. E ele voltou e falou para os seus discípulos mais uma vez, vá lá e perguntem para ele se é ele ou havemos de esperar outro. E quando Jesus recebe esse questionamento, e quando Jesus ouve essa pergunta, na mesma hora, diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, no verso 21 do capítulo 7 de Lucas, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista muito cega. Jesus respondeu-lhes e disse, vai lá, fala para o João, o que vocês têm visto e o que vocês têm ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Não se escandalize em Cristo Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua a curar, Ele continua a libertar, Ele continua a fazer os mesmos sinais, prodígios e maravilhas através da vida da igreja nos dias de hoje. O que eu e você podemos esperar de Deus hoje é tudo aquilo que a Bíblia diz, é tudo aquilo que a palavra de Deus profere para mim e para você. Nós podemos esperar pelas grandes promessas de Deus na Bíblia, nós podemos esperar por esse cuidado de um Deus que olha para mim e para você e se enche de compaixão, porque a Bíblia diz que Deus é amor, um amor incomparável, um amor que muitas vezes nós não entendemos, um amor que olha para mim e para você quando nós ainda éramos pecadores e nos chama para viver uma vida nova com Ele, uma vida agora cheia de fé, uma vida agora cheia da presença dEle, cheia da palavra dEle. O Senhor te chamou para reescrever a sua história, por isso que eu te digo hoje, não foi você quem o escolheu, foi Ele quem te escolheu. Então, assim como Ele disse para aquele jovem, eu digo para você, levanta a tua cabeça e creia nas promessas de Deus, levanta a tua cabeça e creia na palavra de Deus, levanta a tua cabeça e creia que Ele é um Deus que te ama, te chamou, te escolheu, e é Ele quem vai completar a boa obra que Ele começou em você. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, o que importa é a convicção que o Senhor coloca em mim, é a convicção que o Senhor coloca para você, é a palavra que Ele me diz, é a palavra que Ele te diz. Quando Jesus fala para aquela mulher, não chores, Ele já sabia o milagre que Ele ia fazer por amor àquela mulher, por amor a todos que estavam ali, por compaixão a todos que estavam ali. E quando Jesus fala para aquele homem, jovem, eu te digo, levanta-te, o milagre se realizou, um milagre inesperado, mas sobrenatural, um milagre que mudou aquele velório, um milagre que mudou aquele cotejo fúnebre, um milagre que mudou a história daquela cidade, acredito eu. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Talvez você está ouvindo essa mensagem hoje desesperançado da sua vida, sem perspectiva, sem mais planos, sem mais projetos, inquieto com o futuro, pensando o que vai acontecer de mim agora, o que vai acontecer da minha casa agora, o que vai acontecer da minha família agora. Mas essa palavra eu creio que está indo de encontro a você, para que você se lembre que Ele é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus que muda tudo, basta uma palavra dEle. Uma palavra dele sarou o criado do centurião de Cafarnaum. Uma palavra dele fez um jovem que estava morto, sepultado ali, em cima daquele caixão, né? Em cima daquele caixão fez aquele morto se levantar. Você acha que existe algo impossível para Deus fazer na tua vida no dia de hoje? Você acha que existe algo impossível para Deus fazer
na tua vida no dia de hoje, então levante-se, meu amigo. Levante-se, minha amiga. Levante-se, meu amigo, e creia. Creia. Não há impossível para Deus. Quando ele levanta esse jovem, ele está falando para mim e para você. A Bíblia fala isso para mim e para você. Eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre toda e qualquer circunstância. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho todo o poder, eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu estive morto, mas estou vivo. E é interessante que a palavra de Deus diz que de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Qual foi o efeito desse milagre de Jesus? É temor. Qual foi o efeito do milagre de Jesus? Louvor, glorificavam a Deus. Qual foi o efeito desse milagre de Jesus? A convicção de que um grande profeta se levantou entre eles e Deus visitou o seu povo. A palavra de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus tem que produzir em nós temor. A palavra de Deus, a presença de Deus, as bênçãos de Deus tem que produzir em nós louvor. A palavra de Deus, as bênçãos de Deus, o poder de Deus operacionalizando nas nossas vidas tem que produzir em nós convicção que Deus está no meio do seu povo. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está no meio do seu povo. Se tudo está diferente, se tudo está anormal, ou como alguns gostam de dizer, se tudo está o novo normal, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Eu não sei qual é o teu grande problema. Eu não sei qual é a tua grande dor. Mas o que eu posso te dizer é que Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é aquele que vai de encontro a você hoje. Ele é aquele que sara as tuas feridas, sara as tuas emoções, sara as tuas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Ele não mudou. Ele é aquele que liberta você desses pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de depressão. Ele é o mesmo. Ele cura você de vírus, de bactéria, de enfermidades. Ele não mudou. E quando a palavra dele pousa em nós, e quando a palavra dele chega em nós, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. E eu creio que essa palavra está trazendo cura. E eu creio que essa palavra está trazendo libertação, mais do que isso, está trazendo convicção, para que você e eu entendamos que maior que sejam os nossos problemas, o nosso Deus é muito maior, é infinitamente maior. E tem dias que o favor imerecido, a sua graça, vai chegar na nossa vida quando nós menos esperarmos. Quando nós menos esperarmos, o seu favor, a sua graça, vai chegar na minha e na tua vida. Creia! Creia! Essa mulher não estava esperando nada desse dia. Era só choro, dor, lágrimas, opressão. Essa multidão não estava esperando nada nesse dia. Havia somente dor, choro, lágrimas, opressão. Mas a vida se encontra com a morte. E a morte chega ao fim. Que o Senhor tenha um encontro com você no dia de hoje. Na situação pela qual você está. Que Ele possa ter um encontro contigo hoje. E mudar o curso da sua história. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas. E nós cremos, Senhor, que ainda que aparentemente os nossos planos sejam frustrados, os planos do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, pela fé, que o Senhor está fazendo infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que estamos pensando, porque o Senhor é um Deus que muitas vezes chega inesperadamente nas nossas vidas e sobrenaturalmente, e faz nova todas as coisas. Por isso, salva todos aqueles que estão perdidos nesse momento. Liberta aqueles que estão cativos. Sara os enfermos, meu Deus. Dá vista aos cegos.
E que o Senhor possa fazer coisas poderosas no meio do teu povo. Porque nós cremos que verdadeiramente Tu és Emanuel, Deus conosco. Um Deus que está no meio do seu povo, Pai. Estende as mãos sobre nós e nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.